Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem em o nome do Senhor Jesus Cristo e na sua santa palavra. Eu queria hoje dar para vocês uma dica de como você pode ser uma criatura bendita, como você pode ser, a exemplo de Abraão, a própria bênção. Sim, Deus quer fazer de você a própria bênção, a própria fonte que jorra para a vida eterna. Ele quer fazer isso de você. Minha amiga, meu amigo, porém, para que nós possamos ser a própria bênção, nós temos que carregar a imagem de Deus, nós temos que ter e carregar a imagem de Deus. Porque assim como Jesus foi a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus Espírito, então nós também temos que ser a imagem do Deus invisível, do Todo-Poderoso. Mas para que nós possamos carregar a imagem, o perfume do Senhor Jesus e a sua mente, ter a sua mente, nós precisamos do Espírito Santo. E não é só ter o Espírito Santo, não. Porque muita gente tem o Espírito Santo, mas insiste na sua teimosia em fazer a sua própria vontade. É claro que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela recebe o Espírito de Deus, então ela quer fazer apenas e exclusivamente a vontade de Deus na sua vida. Olha só como Jesus procedia. Veja só como Jesus era aqui na terra em relação ao Pai. Ele nasceu do Pai, ele nasceu do Espírito Santo, veio ao mundo para fazer o quê? Para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para fazer a vontade de ninguém, senão do seu próprio Pai. Nem mesmo a vontade dele ele podia fazer, ele queria fazer. Podia não, ele podia, mas ele queria fazer a vontade do Pai. Olha o que Jesus fala nesse texto. Ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você verifica, amiga e amigo, que aí está a diferença entre, aí relata, mostra claramente a diferença entre aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que nasceram dos céus,
a exemplo de Jesus, aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, daqueles que não nasceram de Deus, que sequer conhecem a Deus. Porque quem nasce de Deus, quem é batizado com o Espírito Santo, ou quem é selado com o Espírito Santo, ou quem tem o Espírito Santo, esse quer fazer a vontade do Pai. Quem é filho, e somente quem é filho de Deus, quer fazer a vontade do Deus Pai. Quando a pessoa não é nascida de Deus, quando a pessoa não é de Deus, ela quer fazer a vontade dela. Mas quando ela nasce do Espírito Santo, quando ela nasce do Espírito de Deus, então essa criatura só quer fazer a vontade do Pai. Jesus desceu do céu, veio do céu, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Ora, se o Filho de Deus, o primogênito de Deus, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, só queria fazer a vontade do Pai, como pode uma pessoa que se diz de Deus, que se diz cristã, querer fazer a vontade de si mesma? Não tem cabimento, não combina. Quem tem o Espírito Santo quer fazer a vontade do Espírito Santo, que é a vontade de Deus, não a vontade de si mesmo. Minha amiga, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque muita gente, mas muita gente, a maioria dos que se dizem cristãos, sequer conhecem o Senhor Jesus Cristo. Tem informações dele, tem muitas informações teológicas, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não conhecem o autor dela, infelizmente. Por quê? Porque são pessoas que querem usar o nome de Jesus, usar o Espírito de Jesus, usar a palavra de Jesus para fazer a sua própria vontade. Esse que é o problema. Inclusive, Jesus disse para os que o escutavam: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Isso é glorioso, minha amiga. Com licença, um instantinho. Aí está a diferença, porque muitas pessoas dizem assim: puxa, eu estou na igreja há tantos anos e não aconteceu nada. Eu frequento uma igreja, uma denominação tal, puxa, há 30, 40, 50 anos que a minha vida é a mesmíssima coisa. E às vezes está dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Às vezes não, nós temos muitas pessoas dentro da Igreja Universal do Reino de Deus que ficam só batendo palmas, aplaudindo o sucesso daqueles que fazem a vontade de Deus, ou melhor, aqueles que já fizeram a vontade de Deus e que estão arrebentando. Mas eles, os que ficam batendo palmas e ficam aplaudindo os outros, continuam com a vida mesquinha, miserável, uma vida miudinha. Por quê? Porque elas querem usar o nome de Jesus, querem usar a palavra de Jesus, querem usar o Espírito de Jesus para fazer a vontade própria. Aí já era. Aí não dá. Aí não tem negócio. Aí não tem nenhuma combinação com Deus. Não tem nada de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse para os romanos, para a igreja que estava em Roma, aqueles cristãos que diziam-se cristãos, ele disse: olha, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo não pertence a ele. E quem é que tem o Espírito do Senhor Jesus? Aqueles que fazem a vontade do Pai, a exemplo do próprio Jesus, o Senhor
Salvador. Entende, minha amiga e meu amigo, por que muitas pessoas ficam pedindo, orando, oram N vezes e não tem resposta? Parece que o céu, para essas pessoas, é feito de bronze, ou está barrado pelo bronze, não ultrapassa, a voz dela não chega ao trono de Deus. Porque ela quer fazer a vontade dela, ela quer permanecer, prevalecer a sua vontade. Esse que é o problema. Mas se o próprio Senhor Jesus, se o próprio Filho de Deus veio, desceu a este mundo, desceu do céu para fazer a vontade do Pai, não para fazer a sua vontade, imagine nós, minha amiga e meu amigo. Pense bem, pense bem. Não é porque você frequenta uma boa igreja, você ouve mensagens magníficas, que você ouve falar de forma gloriosa do Senhor Jesus, não é porque você sabe as coisas de Deus, os oráculos de Deus, que você é de Deus, não. É de Deus aquele que faz a vontade de Deus, porque essa é a proposta do recebimento do Espírito Santo. Ninguém recebe o Espírito Santo para fazer a vontade de si. Ninguém recebe o Espírito de Jesus para fazer a vontade de si mesmo. Recebe o Espírito Santo para servir ao Pai. É por isso que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo alguns, poucos, que realmente querem fazer a vontade do Pai. E aqueles que querem fazer a vontade de si mesmos, aí fica difícil, não conseguem. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Eu queria que você entendesse essa mensagem, para que você, a partir de agora, não venha insistir em fazer a sua vontade. Para que você não venha ser como jumento, que fica travada no barro e não sai dali porque é teimosa, a gente teimosa mesmo. E por isso ficam perdendo tempo, e por isso ficam paradas no tempo. Minha amiga e meu amigo, Deus quer que você seja a própria bênção. Não que você venha buscar a bênção, mas que você seja a própria bênção. Deus quer ter a imagem dele estampada em você. Ele quer que você exale o perfume dele. Ele quer dar a mente dele, o pensamento dele, a sabedoria dele para você. Mas tudo isso não é para você se servir. Não, de forma nenhuma. Mas para servir. Se o próprio Jesus disse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aprenda isso, minha amiga e meu amigo. Veja se isso não tem sido a causa, a ausência da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, não tem sido a causa de sua vida mesquinha e miserável. Veja se não é verdade isso. Porque não é possível que Deus faça acepção de pessoas. Não é possível que ele batize algumas pessoas e não batize outras. Não é possível. Não é possível que ele batize uma pessoa que às vezes está dentro de uma prisão. Um meliante, um bandido, um ex-bandido. Ele batiza com o Espírito Santo e a pessoa que está na igreja há tantos anos não é batizada. Por quê? Porque a intenção, a inclinação do coração de cada um é pesado por Deus, é avaliado por Deus. Ele não exige que você seja santinho ou uma santinha para receber o Espírito Santo, mas ele exige que as suas intenções sejam para servi-lo. Você quer o Espírito Santo para servi-lo. Aí sim, se essa é a sua vontade,
se a sua vontade é priorizar a vontade do Pai, então, com certeza, você vai ser batizada com o Espírito Santo. E se por acaso você está fazendo o jejum de Daniel com o pretexto, com a intenção de servir-se a si mesmo, pode parar. Pode parar que não vai receber o Espírito Santo. Você só vai receber o Espírito Santo se você quiser. Oh, meu Deus, eu quero receber o teu Espírito para fazer a tua vontade. Não é para fazer a minha. Se você tiver esse propósito dentro de si, então você pode ter certeza que vai receber o batismo com o Espírito Santo e provavelmente muito antes do dia 9, o dia de Pentecostes. Pode ter certeza disso. Agora, se por acaso você não tem intenção de priorizar a vontade de Deus na sua vida, então esqueça batismo com o Espírito Santo. Esqueça. Não adianta você fazer 21 dias, nem 21 mil dias de jejum que não vai resolver. Porque se Jesus desceu do céu para fazer, não a vontade dele, mas a vontade do Pai, imagine os seus discípulos, os seus seguidores. Como é que é? Entendeu, minha amiga e meu amigo? Pense nisso. Pense nisso. Avalie, pese a sua vida, para não se deixar levar pelos desejos do coração, para não se deixar levar pelos impulsos do seu coração e fazer com que seu coração venha dominar você e conduzi-lo à vontade do inferno. Não, minha amiga, use a sua inteligência, use a sua cabeça. Procure fazer ou querer fazer a vontade de Deus. Oh, meu Deus, por exemplo, oh, meu Deus, a Maria destruiu a minha vida. A Maria levou o meu João para sua casa, destruiu o meu casamento. Eu estou com raiva dela. Eu queria que ela morresse e a notícia corresse rápido e eu fosse a primeira pessoa a saber. Esse não é o Espírito de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Mas se você realmente quer o Espírito Santo, você oraria assim: ó meu Deus, a Maria destruiu o meu lar, levou o meu João, mas eu sei que ela fez isso porque ela não é de Deus. Então eu peço que o Senhor perdoe a Maria. Traga-me o João de volta, ou então me dê um outro João, ou me dê um Antônio. Mas muda a minha vida. Mas antes de mudar a minha vida, me dê o teu Espírito para que eu saiba perdoar, para que eu saiba te servir, para que eu saiba fazer a tua vontade a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo da minha vida. E então você vai receber o Espírito Santo. Graças a Deus. Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi aqui.
irrigado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Quantos salvos pra ti. Quando surgiu aquelas notícias da TVI lá em Portugal, falando que a Igreja Universal, que os seus pastores tinham um abrigo para as crianças e que usava adotar crianças à revelia das autoridades, eu recebi muitos e-mails, muitas pessoas comunicando, reclamando, dizendo: poxa, bispo, mas a igreja fazer isso, fazer aquilo, tudo aquilo era mentira. Não adiantava eu querer me defender, ou defender a igreja, ou defender o trabalho que estava sendo feito com as crianças. Não adianta. Eu creio que o justo não se justifica quando ele está vivendo de fé em fé e pela fé. Então nós apanhamos muito mesmo. A mídia bateu forte. Até aqui no Brasil, a mídia aproveitou a dica lá de Portugal e fez o que fez. E muita gente dizendo, me xingando e falando coisas horrorosas. Então eu quero que vocês agora assistam o resultado das investigações, porque isso já aconteceu há algum tempo atrás, eu não sei quanto tempo, se tem 2 anos, mas eu sei o seguinte: depois de muito tempo, muitas investigações por parte das autoridades portuguesas, eles chegaram à conclusão que tudo aquilo que foi veiculado na TVI era mentira, era fake news, eram notícias falsas. E eu quero que você veja essa matéria que fala, que vai a fundo naquilo que realmente nós sofremos lá em Portugal. Por favor, presta bastante atenção. Parece jornalismo, mas com todos os truques de telenovela. O segredo dos deuses. As imagens são manipuladas, as declarações aparecem fora de contexto. Numa série de 10 reportagens, a emissora TVI levou ao ar acusações mentirosas que assustaram Portugal 2 anos atrás. Foi numa véspera de Natal. Mas esta semana, uma decisão do Ministério Público português finalmente fez justiça. A denúncia era uma farsa. Notícias que são falsas e que foram criadas. Portanto, isto é de uma manipulação. Para mim, se calhar por ingenuidade, eu não tinha visto uma coisa desta dimensão ainda. Durante 1 ano e meio, as longas reportagens da TVI relataram uma trama fantasiosa que teria ocorrido 20 anos atrás. Para sustentar a tese de que existiria uma rede ilegal de adoções, a série O Segredo dos Deuses expôs sem autorização a identidade de crianças adotadas e de pais adotivos. Um crime, segundo o Código Penal português. As reportagens acusavam a Igreja Universal do Reino de Deus de estar por trás de uma suposta rede internacional de tráfico de crianças portuguesas. Segundo a TVI, as crianças eram retiradas das mães biológicas e levadas sem consentimento a um abrigo administrado pela Igreja em Lisboa. Ainda de acordo com a série,
tudo era feito sem a permissão da justiça, ou seja, um verdadeiro roteiro de telenovela das mais exageradas. Para este professor, um exemplo de jornalismo espetáculo, que é como os portugueses chamam o sensacionalismo. Temos todos os riscos de nos deixarmos levar pela informação espetáculo, que domina, aliás, o espaço mediático há muitos anos, de nos deixarmos dominar pela ficção. E nós temos que nos lembrar que a ficção e o jornalismo são absolutamente incompatíveis. Segundo as reportagens, os pais biológicos eram impedidos de visitar os filhos no abrigo. A mãe de 3 crianças afirmava que elas tinham sido roubadas. Uma outra mãe disse que a assinatura dela foi falsificada no processo de entrega e adoção dos 2 filhos. O Abrigo da Universal foi fundado em 1994, no distrito de Loures, região metropolitana de Lisboa. Em 2012, encerrou as atividades. Quase 60 crianças passaram pela instituição, mas apenas 5 foram adotadas por pessoas ligadas à igreja. Martim Menezes, advogado da Universal, explica que, segundo as leis portuguesas, na época das adoções mencionadas na série, abrigos sem a participação do Estado não precisavam de regulamentação. Mesmo assim, em 94, o lar administrado pela igreja entrou com um pedido de inscrição junto à Segurança Social, órgão do governo português. E é também reconhecido que houve uma série de inspeções da própria Segurança Social ao lar que diziam que as condições de funcionamento eram muito boas. Por isso que a Segurança Social, ou seja, o Estado, entregava crianças ao lar. Sim, e entregava reconhecendo que havia um lar e eram entregues inclusive pelos tribunais. Portanto, era pela Segurança Social, pela Santa Casa da Misericórdia e pelos tribunais. Portanto, não era nada que fosse oculto. Os ataques da TVI não se restringiram à série de reportagens falsas. A emissora lançou também uma campanha batizada de Não Adoto Este Silêncio, exibida ostensivamente na TV e na internet. Não adoto este silêncio. Não adoto este silêncio. Mas o que poderia existir por trás de todos esses ataques? Este silêncio. A TVI é um canal de televisão fundado na década de 90 por entidades ligadas à Igreja Católica. Hoje, ela pertence ao grupo espanhol Prisa, que, segundo jornais portugueses, enfrenta uma grave crise financeira. Desde 2017, os proprietários da TVI tentavam negociar a venda da emissora para o grupo holandês Altice, mas a transação não foi aprovada pela autoridade portuguesa que regula a concorrência. A ABC considerou que os compromissos não protegem os direitos dos consumidores, nem garantem a concorrência no mercado. A TVI levou adiante os ataques à Igreja Universal. Mas o Ministério Público português, depois de uma rigorosa investigação, desmentiu cada uma das falsas acusações. O que mais chamou a atenção das autoridades é que a denúncia nunca foi feita por um pai ou por uma mãe biológicos, apenas pela jornalista responsável pela série de reportagens. Não havia outra saída. O assunto abriu portas para um profundo debate entre as autoridades portuguesas. Nele, Ministério Público e peritos criminais ouviram dezenas de pessoas, analisaram documentos e passaram a limpo, na verdade, todo o processo de adoção daquelas crianças. Foi por isso que o caso acabou arquivado e não precisou chegar aos tribunais. Ainda assim, a justiça acabou acionada, desta vez contra a jornalista que produziu as reportagens. Ela foi condenada a retirar do ar as imagens dos menores e agora aguarda a fixação de uma multa por ter exposto as crianças. É engraçado que ela dizia que isto era bullying judicial da Igreja contra ela, mas não é. É a única maneira que há de a Igreja defender o seu bom nome. E a Igreja optou, e bem, a meu ver, para tratar das coisas no foro próprio, que é o Tribunal. As mentiras foram desmontadas, uma a uma, nas 134 páginas do despacho de arquivamento. O abrigo não era irregular. Nunca existiu uma rede internacional de adoções clandestinas.
E as assinaturas das mães nos processos eram verdadeiras, segundo o laudo da Polícia Científica. As supostas acusações da TVI prescreveram, mas o Ministério Público fez questão de registrar no despacho. Não houve crime e as mães mentiram na reportagem de televisão. Depois da reportagem, uma das mães que dá a entrevista já falou mudando o discurso? Já mudou o discurso e pediu desculpa à Iurde e diz que aquilo foi um período negro da vida dela e que ela, na realidade, não pode dizer que não assinou porque não se lembra do que fez. Nós tentamos ouvir as mães citadas na reportagem, mas elas não foram localizadas. Os antigos vizinhos confirmaram que elas eram ausentes na vida familiar das crianças. Ela era a mesma coisa, parece que as coisas cada vez se agravavam mais. Esta jovem é filha de uma das mulheres que mentiram na reportagem da TVI. Na última hora, ela desistiu de gravar com a nossa equipe, mas nesta entrevista à Record TV Europa, a jovem contou que a mãe era alcoólatra e viciada em drogas. Passamos fome, estava sozinha quase 24 horas com os meus irmãos e era muito pequenina. Mas lembro-me da minha mãe partir a perna ao mais novo, como devia ter meses, via-la jogar ele contra a cama, contra a parede. Eu sempre soube que a minha mãe era toxicodependente e era prostituta. Carla Batista é professora de comunicação social na Universidade Nova de Lisboa e publicou um artigo científico sobre as reportagens da TVI. A pesquisadora concluiu que faltaram isenção, equilíbrio e disponibilidade para ouvir todos os lados da história. A professora também destacou que a série foi concebida como produto de marketing para alavancar a audiência da emissora. Isso gera muita confusão nas pessoas. É difícil distinguir entre o que é informação, o que é jornalismo, o que é investigação, o que é opinião, o que é comentário. O desembargador e vice-presidente da Associação de Juízes Portugueses, José Manuel Lopes Barata, também critica o tipo de jornalismo apresentado pela TVI na série de reportagens. Se o jornalista não checa a notícia que está a preparar e apanha só uma das versões, isto não é uma notícia. Isto é a opinião daquela parte envolvida na questão. Esta aqui é a ERC, entidade criada para fiscalizar e mediar a comunicação social em Portugal. Foi criada há 14 anos, é administrativamente independente, mas em parte financiada com dinheiro público. Cabe à ERC fazer cumprir pedidos de direito de resposta concedidos por tribunais portugueses contra veículos de comunicação. Mas, nesse caso, mesmo depois do arquivamento da denúncia, nenhuma decisão foi cumprida. E olha que já são 9 pedidos de direito de resposta concedidos pela Justiça contra a TVI. Eles optaram por não passar os direitos de resposta do ponto de vista editorial. Não lhes interessava ter isso no ar. E, portanto, vedaram à Igreja a oportunidade de dar a sua versão. Dos 5 conselheiros da ERC, 3 votaram contra o direito de resposta da Universal. A decisão surpreendeu Carlos Magno, ex-presidente da entidade reguladora. O direito de resposta em Portugal é cumprido a 99%. Neste caso, a ERC permitiu que se abrisse um enorme buraco e um enorme... aquilo que eu acho que pode ser um risco enorme para o jornalismo em Portugal, que foi não reconhecer o direito de resposta a quem se sentia no direito de responder aos factos. A Record TV Europa e a Record TV Brasil procuraram os conselheiros da ERC 2 vezes este ano para que comentassem as negativas aos pedidos de direito de resposta e sempre obtivemos a mesma posição, de que eles não comentariam as suas decisões. A Universal entrou com um recurso na Justiça. O senhor ainda acredita que esse direito de resposta poderá ser exercido? Vai ser exercido, com certeza. Portanto, o recurso vai ser ganho e o procedimento é que a própria ERC vai ter que notificar a TVI para passar estes direitos de resposta. Uma outra acusação grave pesa contra a TVI. Há 2 meses, o Ministério Público de Portugal acusou a emissora de levar ao ar uma informação que resultou na falência de um banco. Em dezembro de 2015, a TVI divulgou que o Banif, o Banco Internacional do Funchal, estava prestes a fechar as portas. A notícia caiu como uma bomba. Em pânico, os investidores sacaram
1 bilhão de euros, o equivalente a 4 bilhões e meio de reais. Para Nuno Silva Vieira, advogado dos correntistas lesados pelo banco, a TVI foi a grande responsável pela falência do Banif. O Banif não tinha falta de capital, porque o Estado tinha entrado no Banif. Teve falta de liquidez, porque uma notícia acabou por fazer com que as pessoas corressem atrás dos depósitos na semana seguinte. O presidente da Associação das Vítimas, Jacinto Brito da Silva, lamenta que economias de uma vida inteira tenham sido perdidas por causa da divulgação irresponsável da suposta notícia. Foi uma notícia falsa. Uma notícia encomendada. Encomendada. Para causar benefícios a quem? Julga ao banco que veio a adquirir o Banif. Poucos dias depois do desastre provocado pela TVI, um dos maiores bancos da Europa anunciou a aquisição do Banif. No caso dos ataques da TVI contra a Universal, o arquivamento das falsas denúncias não põe fim à luta por justiça. A Igreja move ações contra a emissora e contra 2 das mães biológicas que aparecem nas reportagens. A Record TV entrou em contato com a TVI e solicitou uma entrevista com a jornalista Alexandra Borges, responsável pela série O Segredo dos Deuses. Nossa equipe também tentou falar com a Alexandra por telefone, mas ela não quis gravar. Para todas as autoridades e especialistas que ouvimos, a decisão do Ministério Público Português é um alerta importante para o avanço das notícias falsas, as chamadas fake news. Nós hoje sabemos que há instituições que vivem da fabricação de informação que é absolutamente falsa. Quanto mais verdadeira for a informação jornalística, mais a justiça se poderá servir dela. Senhor, eu vi a alegria dos meus inimigos. Tinham por certa a minha destruição. O juiz, o promotor, o delegado e um processo bem armado para minha condenação. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação eu tinha paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha, e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro, nem império, pelas terras onde ando, pregador do Evangelho. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação havia paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha, e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como
estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro nem império. Minha honra nesta vida é pregar o Evangelho. A melhor forma de um aluno aprender um conteúdo é frequentando a escola e praticando tudo o que aprendeu com dedicação. O aluno precisa ter disciplina, chegar mais cedo e ter foco. Para obter crescimento na vida espiritual não é diferente. A Escola da Fé Inteligente, que acontece todas as quartas-feiras, é para aqueles que desejam aprender e aplicar o conhecimento da Palavra de Deus e mergulhar nos segredos e mistérios do sucesso da vida de Abraão. Olhar para Abraão como exemplo de vida é ter o caminho certo de como ter um relacionamento com Deus, ser próspero, um bom pai, um bom marido, ter qualidades e a postura do homem que foi chamado amigo de Deus. Se você também deseja ser bem-sucedido como Abraão, ser uma pessoa abençoada e feliz em todas as áreas de sua vida, participe toda quarta-feira da Escola da Fé Inteligente, às 10 horas, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma universal mais próxima de você. Meu nome é Débora, sou professora, nasci na cidade de São Paulo e nós tínhamos uma religião que era a religião espírita, que seguia a linha de Allan Kardec, e eu nasci nessa religião. Meu conhecimento todo era na religião espírita, mas que ela cria que nós já tínhamos um destino traçado. O tempo foi passando e apesar de ter vindo com esses questionamentos e achando que o destino já estava traçado, eu fui buscar ali fazer uma universidade e escolhi letras, né? E aí foi quando eu conheci meu marido no início da universidade, quando eu tinha 17 anos. Iniciamos um relacionamento que aos 22 anos desencadeou numa gravidez não planejada. E nós vínhamos trabalhando muito. Eu chegava a trabalhar 3 períodos por dia, deixava meu filho pequeno na casa da minha mãe. Eu fui criando muita ansiedade, eu comecei a ficar uma pessoa muito nervosa, muito estressada, porque horas e horas de trabalho, chegava em casa sem paciência nenhuma, tanto com meu esposo quanto meu filho. Eu acabei fazendo do trabalho um fardo e não mais um trabalho por prazer, de algo que eu amava. E ali eu comecei a sentir as reações dessa sobrecarga, né? Então eu comecei a ir para a escola e ter crises de choro, eu não conseguia mais entrar na sala de aula, quando entrava eu passava mal dentro da sala de aula, queria sair, me sentia angustiada. Algumas vezes, quando a situação foi piorando, eu ia até a escola com o meu carro e não conseguia entrar, voltava com o carro, até o ponto de eu não conseguir mais ir trabalhar mesmo. As pessoas começaram a identificar em mim que eu estava com quadro de depressão, porque aí eu já não conseguia mais trabalhar, aqueles sintomas foram aumentando e a depressão te traz uma angústia imensa, uma tristeza que você não sabe de onde que vem aquela tristeza. E eu fui vendo que o meu corpo, a minha mente começou a ter esses pensamentos depressivos, eu só queria ficar isolada, eu não conseguia mais levantar da cama para ir trabalhar, para fazer os serviços de casa. Então eu já me afastei do trabalho. Era uma angústia interior, um vazio que vinha da alma, até o ponto que eu fui piorando, que eu não conseguia nem me alimentar. Emagreci muito. Eu cheguei a ficar com um peso bem abaixo do meu, 5 quilos abaixo do meu peso, porque eu me lembro na situação pior de depressão, nem alimentos líquidos eu não conseguia ingerir. E aí comecei a fazer tratamento, busquei ajuda nas terapias, né? Fiz terapia por muito tempo e eu não tinha retorno.
E o que aconteceu é que quando você não tem retorno das terapias, você tem que entrar com tratamentos psiquiátricos. Então aí fui em busca dos remédios, né? Comecei a tomar. Por não obter melhora, meus familiares pensaram em me internar. E eu cheguei ao ponto que, como eu fui criada, né, com essa questão de aceitação, de que a gente tem que aceitar que aquilo é um karma, é um destino, eu cria que aquilo era o meu destino, então era o que eu ia fazer, né? Eu teria que ir para a internação e cumprir aquilo que deveria acontecer comigo, como estava traçado, né? E um dia eu recebi uma visita da minha cunhada e ela me trouxe uma palavra diferente do que eu estava acostumada a ouvir. Ela disse que a depressão que eu estava sofrendo teria cura, mas que eu deveria ir à igreja. E aí, quando ela me fez esse convite, eu fiquei pensando, ir à igreja? Mas que igreja? E aí foi quando ela me disse, Igreja Universal, você tem que ir na Igreja Universal, lá você vai conseguir a cura para a depressão que você está passando. E aí foi quando eu pensei, falei, a Igreja Universal? Falei, aquela igreja que todo mundo critica, que falam, né, que os pastores só estão ali para pegar dinheiro das pessoas, em que eu ouço e vejo os noticiários sempre falando mal do Bispo Macedo. Aí eu agradeci o convite por educação, né, mas pensei, não, melhor não. Mas um dia, numa crise muito grave de depressão, eu mobilizei de novo os familiares, estavam todos em casa e naquele dia eu tive que fazer uma escolha. Eles me perguntaram se eu queria ir ao hospital psiquiátrico para ser internada ou se eu queria ir à Igreja Universal, que a minha cunhada tinha me convidado. E apesar de todo orgulho, mas ali eu já estava muito destruída, sem perspectiva de mais nada, eu fiz a escolha. E eu lembro que a minha frase foi, então vamos primeiro à igreja. E ali eu fui à Igreja Universal pela primeira vez. Eu me rendi ali, na verdade, né? Porque eu falei, meu Deus, se não for aqui, eu vou para o hospital psiquiátrico, minha vida acabou, eu vou ficar internada, né? O que vai ser de mim? Então ali naquele momento eu vim em busca de Jesus, né? E ali eu falei, Jesus, eu tô aqui, né? Eu me rendo, eu tô destruída, todo o meu orgulho ali caiu por terra. Eu não era mais a profissional, eu não era mais a mãe, a profissional bem-sucedida, a pessoa que gostava de estudar, né? Que se achava dona da razão, conhecedora dos fatos. Eu estava ali, rendida, buscando mesmo a ajuda de Deus, né? Com o coração todo aberto, porque ali era a última porta. Se não fosse ali, eu não sei mais aonde essa depressão iria me levar. E aquela noite para mim foi muito forte, porque tudo que eu buscava durante todos esses anos que eu busquei em religiões, eu encontrei aquele dia esse Deus. Eu me rendi ali e eu tive um encontro com Deus naquela noite. Naquela noite, o Senhor Jesus falou comigo, sabe, que Ele estava ali, que Ele tinha me dado a vida e que Ele ia me curar. E eu me lembro que Ele falou assim, coloca a mão no seu coração, ouve Ele bater, e Ele falou assim, sou eu te dei a vida. E ali eu encontrei meu Deus, meu Senhor, que eu buscava tanto. E Ele me preencheu, e Ele me trouxe forças, me deu certeza de que ali tinha acabado meu sofrimento. E naquela mesma noite, eu fui curada da depressão, mas algo muito mais forte aconteceu. Além da cura, eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque eu me rendi
naquela noite. Eu não fui em busca de uma nova religião. Eu não fui em busca de um conselheiro espiritual. Eu fui em busca do Senhor Jesus. Ali eu estava totalmente aberta a Ele, meu coração estava aberto, rendido. E naquele momento, que é algo raro, porque eu estava iniciando a minha vida com o Senhor Jesus, eu não tinha nem sido batizada nas águas ainda, eu não tinha nem o conhecimento da palavra de Deus. Ali, naquele dia, eu me entreguei completamente a Ele e Ele me batizou. O próprio Senhor Jesus me batizou. E lógico que depois, né, daquele momento não tem como, né? Ali eu era filha dele. Ali eu comecei toda a minha caminhada na fé, né? Daí depois fui batizada nas águas. Eu me lembro assim que eu me sentia como se fosse uma criança pequena, porque era tudo novo. Então era como se meu pai ali estivesse ali e eu quisesse aprender tudo com ele. Então eu mergulhei na palavra de Deus, eu queria estar sempre na igreja, eu escutava muito o Bispo Macedo na rádio, eu mergulhada aos estudos, né, na literatura do Bispo Macedo, e eu me vi naquelas páginas, porque no final do capítulo do livro O Espírito Santo, em que o Bispo fala sobre o batismo do Espírito Santo, e bem no final, assim, letras em negrito, ele coloca que o comum é a pessoa primeiro se batizar nas águas, né, e depois ela receber o Espírito Santo, mas que o incomum poderia acontecer, porque quem batiza é o Senhor Jesus. Então ali eu me vi naquelas páginas, né, no final daquele livro. Eu fiquei muito feliz, né, de fazer parte daquela pequena estatística. E aí vieram os frutos, né? Primeiro a paz, essa paz que onde eu tô pode estar caindo o mundo e essa paz está dentro de mim, né? Eu fecho os olhos e ela me preenche, ela é absoluta. E em casa, isso ficou muito perceptível, né? Meu marido, hoje em dia, tem uma mulher que traz paz para o seu lar, né? A gente tem um lar de paz, de alegria. E eu sou a prova de que destino traçado não existe. Né? A gente não veio para esse mundo com destino traçado, não existe um karma que eu tenho que seguir ali e sofrer até o fim. O que existe são escolhas. Eu fiz uma escolha naquela noite, ou eu ia para um hospital psiquiátrico, ou eu ia para a Igreja Universal, que eu tanto tinha preconceito que eu falava que eu não ia pôr meu pé nunca lá. E essa escolha transformou minha vida. O Espírito Santo, para mim, ele é a vida, né? Ele é o meu tesouro. Ele é o motivo que me faz acordar de manhã, que me faz feliz todos os dias. A alegria que vem de dentro de mim vem dele, eu tenho plena certeza disso, não é nada exterior. Nada nem ninguém me faz sentir essa alegria, né? Eu falo, não é o filho, não é o marido, não são os bens materiais. Ele me preenche, ele me faz feliz, ele é tudo para mim. Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão. Foi neste dia que o Altíssimo escolheu para cumprir a sua promessa de derramar o Espírito Santo sobre os apóstolos e 120 que ali estavam reunidos no cenáculo. A profecia se cumpriu e todos foram cheios de poder. Direto do cenáculo em Jerusalém, em conexão ao vivo, iremos ministrar o derramamento do Espírito Santo para 128 países onde existe uma universal e para milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Não importa o país, o idioma, a etnia ou a denominação, todos que creem e que estão vivendo os 21 dias do jejum de Daniel serão cheios do Espírito de Deus. O mês sexto, o dia 9 de junho, o dia de Pentecostes, será marcado como o maior avivamento e derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. Participe você também do Jejum de Daniel. 21 dias ainda mais conectado com Deus.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. Meu Pai querido e amado, meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti neste momento em favor dessas criaturas que me ouvem, participam desta oração. Eu venho te pedir compaixão, misericórdia, paciência. Nós contamos com a Tua tolerância, Tua paciência, meu Pai, para vir ao encontro dessas criaturas que estão gemendo, mesmo de salto alto, mesmo com um salto bem alto, elas estão por dentro apodrecidas espiritualmente. Eu te peço por elas, meu Pai, tenha compaixão. A compaixão que o Senhor teve para com Davi, tenha para com ela. A compaixão que o Senhor teve para comigo, tenha para com ela. E dá um fim a essa situação. Dá-lhes força para vencer o preconceito, para vencer o orgulho, a prepotência, para que venham ser humildes e receber aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E os que creem digam amém. Graças a Deus. O Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora. Deus abençoe. O Espírito Santo é o bom pensamento que nesse momento está nessa canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração. Espírito Santo, Consolador, amigo mais certo, na hora da dor. Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir. Jesus Salvador, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, ainda que seja com as migalhas